Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considera apoiar em patreon.com/Pedro on the Road. Pá, aqui começa um bocado o filme porque não sabíamos bem o que fazer, sabíamos que tínhamos que apanhar um coletivo até La Paz, mas assim um bocado perdidos e à espera de ser descobertos pela polícia. Começámos a andar, onde é que estão os colectivos? Se calhar não nos vão apanhar. Epá, e depois, assim, já a avistar os colectivos lá à frente, de repente e vindos do nada, numa esquina, aparece um grupo de 2 ou 3 militares, assim, com armas. Bom dia, o que é que vocês estão aqui a fazer? Como é que chegaram até ao nosso país? Isto tudo a falar com... Nós, com o espanhol, conseguimos comunicar na perfeição, a gente já falava minimamente espanhol, mas ele a responder. Nós, dissemos a verdade, entramos ilegais, queríamos ir a La Paz, visitar o país, porque os bilhetes estavam muito caros, isto é a verdade, nós não levámos porque estavam a 250 euros o país. Eu acho que as companhias, nesta altura do Covid, se aproveitaram um bocadinho da situação e meteram os bilhetes o valor dos bilhetes muito alto, que era 250 euros, se não me engano, 300 euros, era uma coisa ridícula, para 2 pessoas, uma viagem. Levaram-nos para a esquadra, entretanto, e não sei porquê, o nosso amigo espanhol lembrou-se de dizer, ele perguntou-nos as nacionalidades e ele disse que, não sei o que é que passou pela cabeça, sou chileno. eu olhei assim para ele e mas porquê, mano? Porquê que estás a dizer que é chileno? Tipo, nós vamos para a esquadra da polícia, tipo, eles vão ver que tu és espanhol, velho. E depois, o gajo disse isso do nada. Depois ele explicou mais tarde, estava com medo das cenas do colonialismo, não sei, estás a ver? E assim, sério? Se eles souberem que eu sou espanhol, isto pode ser ainda pior, então ele lembrou-se de dizer que era chileno. Que filme. Que filme. E fomos para a esquadra. Chamaram o chefe da polícia, sentaram-nos, chamaram o chefe da polícia. Ele começou com um discurso de cerca de 10 minutos, a falar sobre o país, a falar das pessoas ilegais que entram no país, da crise que há na Venezuela, que é verdade, eu vi muitas pessoas da Venezuela no Peru, embora não seja já ali, ainda tenham que atravessar os países para chegar da Venezuela até ao Peru, há muita gente a todo lado, e isso viu-se na nossa viagem, muitos venezuelanos a todo lado, por razões óbvias, toda a gente sabe. Eles começaram a falar disso e tal, e dos venezuelanos que estão em todo lado, e que é muito perigoso, e que eles não conhecem as pessoas de Portugal, da Polónia e de Chile. e do Chile, e que não sabem o perigo, podem estar a correr e tal. E, entretanto, disseram que, se não chegarmos aqui a um acordo, vocês vão ter que ser extraditados. Pronto. E como devem calcular, tudo se resolve. Ele assim para nós, tudo se resolve. Entretanto, isto foi um bocado burrice da minha parte, mas correu bem. Eu sabia que teria que pagar, mas não levantei muito dinheiro. Levantei o equivalente tipo a 5 euros. Eu e a Gosta. Levantaste? Sim, portanto, não levantei. Cambiei, okay. Como eu dizia. Na fronteira, levantei. Na fronteira, antes de ir para o Peru, para a Bolívia, tens muitas pessoas na rua a trocar a moeda. Já não me lembro por acaso como é que se chama boliviar, já não me lembro como é que se chama a moeda na Bolívia, também não interessa. Trocámos isso, mas trocámos pouco. Isso foi um bocado estúpido, porque o espanhol, o nosso amigo Esteban, deu logo tudo. Quanto? Ele deu para aí uns se calhar 40 euros, uma coisa assim, deu bué, e eu tipo e a Gosta, 10 euros para os dois. E ele disse uma frase que nunca mais vai esquecer, que foi: isto nem para uma Coca-Cola dá. E eu olhei assim para os por acaso até dá, mas tipo, não é muito, mas até dá. E depois ele ficou assim à nossa espera, não tem mesmo nada. E eu por acaso tinha mais umas moedas na carteira nos bolsos, comecei a tirar tudo. É mesmo tudo o que temos, não sei o quê. Ele ficou assim a olhar bué de tempo para nós, a olhar para os outros. Já venho. Nós, o espanhol estava a tremer bué assustado. Eles foram lá dentro, não sei, acho que era mais novo o gajo? Ele era um bocadinho, mas ele era bué da cool, man. Ele era bué da freak. Ele tinha estado tipo 2 anos a viver no Japão com uma tenda. Eu não estava à espera que aquilo... Ele era bué legalize, estava tudo na boa, mas ele começou a tremer bué e a vacilar bué. E ainda mais quando os gajos foram lá dentro. Eu acho que eles foram lá dentro mesmo para dividir o dinheiro, estás a ver? Toma a tua parte, toma a minha. Mas os gajos não gostaram muito que nós não dessemos assim tanto dinheiro e foram lá dentro. E quando voltaram, aqui veio a parte cómica e ridícula da história. A vossa identificação, só a favor. E eu assim, pronto, já foi. Agora é que foi. Assim que nós temos os passaportes. Ele por acaso até começa a prever o meu. Depois vai a coisa. Então, mas você não tinha dito que era chileno? Mas também sou espanhol. E ele assim, e o passaporte chileno ou identificação? Não, eu sou espanhol. Mas também sou chileno. Alta tanga, mano. E eu tipo, agora sim isto começou a azedar um bocado.
E aí, Felizmente foi ele que deu mais dinheiro. felizmente. E eu fiquei, aí comecei a ficar assim um bocado, epá, isto pode começar a correr mal. Entretanto, não correu mal. Eles disseram, pá, divirtam-se no nosso país. Depois mudou completamente o registro, estás a ver a maneira de falar. Divirtam-se no nosso país, conheçam o nosso país, façam o máximo que puderem. E pronto. Então safámos com os 10 euros. Safámos com os 10 euros e quando voltarem, passem por aqui outra vez. Nós, por acaso, também, quando eu tinha contado que lemos que... Eu já não sei se lemos ou se alguém nos disse, pronto, não me vou voltar a recordar isto. Mas quando lemos ou nos disseram que podíamos pagar para atravessar ilegalmente a Bolívia, disseram-nos que teríamos que fazer o mesmo quando voltássemos a sair. E ele fez questão de realçar que tínhamos que voltar a passar por lá e voltar a dar uma contribuição. Entretanto, esta viagem até La Paz, pá, também foi uma aventura e quando nós pensávamos que já estávamos livres da aventura, pá, não. Fomos até aos colectivos, arranjámos um coletivo até La Paz que o mais barato que conseguimos arranjar foi tipo... Pá, já não me recordo, mas ainda foi um bocado, foi tipo 15 a 20 euros, isto convertido, ainda foi assim um bocadito. Nós assim que apanhamos o coletivo e começamos a fazer o caminho, passado de 10 minutos, era suposto pagarmos os tais cerca de 20 euros, passado 10 minutos há um controle fronteiriço, assim, se é que assim se pode chamar. Houveram 3 durante essa viagem, mas houve assim um primeiro e estávamos a 3.800 metros, frio, com todas as malas, não eram muitas, mas ainda eram algumas, e epá, o gajo para do nada e disse, epá, agora tem que sair. No nosso coletivo estavam pessoas da Venezuela, estavam pessoas do Chile e do Paraguai, se não me engano, sim. E acho que pelo meio, porque acabaram por sair connosco, estavam pessoas ilegais também. Eles normalmente ali nas fronteiras, eu acho que isto é importante referir porque como há muito comércio feito ali na fronteira entre peruanos e bolivianos, eles têm livre passagem. Eles andam por ali, vão um lado, vão outro e ninguém lhes diz nada. É por isso que há estas pequenas embarcações que te levam. Mas as pessoas que se parecem fisicamente com eles passam muito mais facilmente pelos controles, por isso mesmo, porque fisicamente são muito parecidos e acabam por entrar ilegalmente no país. Foi esta a ideia que me deu, foi isto que me disseram e foi isto que efetivamente comprovei. E então, nesse primeiro controle fronteiriço, pá, o gajo para o coletivo e disse, têm que sair todos. Nós não vamos passar ali. Pá, mas tu disseste que nos vai fazer lá paz. Não, tem que sair. Vão pelo campo, era um descampado completo, andem durante tipo 1 hora, vão à volta e quando já não vos virem, do outro lado do controle fronteiriço, apanham coisa. Então, mas não sei, apanhem. Dizem merdas. Façam a vossa cena. E nós tipo, a sério? Pá, mas eu não te vou pagar o mesmo. Não, tens de pagar os 20. Não te vou pagar o mesmo. Pá, andámos ali a discutir, o gajo começou a ficar tipo meio violento. Ok. Pessoal, 10 euros. Pá, toma o equivalente de 10 euros. Leva aos 10, pá, tu não nos levaste até ao destino, aquilo foi tipo 10 minutos, levou-nos 10 euros por tipo 10 minutos. Sim. Que é muito dinheiro para os bolivianos, mas não é que seja relevante, mas enfim, fomos completamente roubados. Lá fomos a caminhada a chover, completamente ensopados, demos a volta, voltámos a apanhar um transporte, desta vez questionámos o condutor, sim, isso existe, mas eu garanto que eu levo-vos, a mim em mais uns instantes, eu levo-vos, e nós passamos, arriscamos, vocês escondem-se lá atrás e nós passamos. Mas nós estamos ilegais no país. É na boa, vocês escondem-se lá atrás do coletivo. A minha namorada é loira, sabes que ela dá um bocado de bandeira. É loira, ela dá um bocado. Ela cobre-se toda e não sei o quê. Ok, bora, arriscamos. Primeiro controle fronteiriço, não fomos parados. E um bocadinho mais à frente, já a meio do caminho, e no último controle fronteiriço, completamente parados. Cães, tudo, felizmente os cães não deram alerta, ninguém tinha nada. Mas foram parados e viram-vos ou foram parados e não vos viram? Fomos parados e ninguém entrou dentro do coletivo, mas várias pessoas, tipo 4 militares, à volta da van, do coletivo, assim a olhar para dentro. E nisto toda a gente, inclusive eu, a mostrar a cara, mas eu por acaso estava assim com um gorro, estás a ver? Estava assim com um gorro, meio a tapar a minha cara, estava com a barba grande, assim meio a olhar para baixo para não desafiar. Eu acho que ainda passava por latino. E a Goxa, ela escondeu-se, isto é verdade, na última fila do coletivo, escondeu-se lá atrás, assim, completamente assim, escondeu todo o cabelo, com o capuz assim, a não mostrar olhos, fechar os olhos, a fingir que estava a dormir, porque ela tem os olhos completamente azuis, assim, a fingir que estava a dormir, mas tipo completamente tapada, estás a ver? Yeah. E a malta toda lá fora, os militares, assim, olharem lá para dentro, olhar, e eu aí estava com o coração a mil, porque
apesar de ter passado e ter entrado no país, se fosse cantado ali... Estás num país ilegal, estás sempre à mercê. Estás sempre à mercê, podia Vais ser- ter que pagar, vais ter que pagar Mas muito. ia ter que pagar outra vez ou era extraditado? Epá, eu aí estava com o coração a mil, pá, correu tudo bem. Lá passámos. E o chileno? E o quê? E o chileno? Não, toda a gente passou, porque eles não houve ali suspeita de ninguém. E eu não sei até que ponto é que. Isto aqui já sou eu pronto, a divagar, mas eu não sei até que ponto é que esta malta, às vezes, das vans e dos colectivos, não pagam um bocadinho ali nos controles militares. Não sei. Enfim, eles fazem dinheiro nestas viagens, fazem bom dinheiro para a realidade do país, mas não sei se às vezes não pagam, porque o gajo garantiu-me: não, tranquilo, a gente paga, mas a gente passa, a gente arrisca. Não sei se há ajuda deles ou não, nunca vou saber, mas. Se fôssemos efetivamente parados e tivéssemos que sair, teríamos que pagar, era certo. Epá, no meio disto, nós pensávamos que ia até La Paz, mas a aventura não acabou. Eles diziam que era até La Paz, mas não era até La Paz, era tipo até os subúrbios de La Paz, que era tipo a 1 hora e tal, Pois. a 1 hora e tal da parte central, mais ou menos central de La Paz. Depois tivemos que ter mais umas 2 ou 3 conexões completamente perdidos. La Paz é super denso. Tem muita gente e fizemos estas conexões de coletivos em zonas assim também mais problemáticas, digamos. Via-se que eram zonas um bocadinho menos seguras e estávamos sob o olhar de muita gente. Senti que muita gente estava atrás de nós e a tentar um bocado sacar-nos cenas e tal. Mas mantivemos-nos ali junto do maior número de pessoas, perto assim de um cafezinho ou outro, e conseguimos lá, com a malta a guiar-nos e com a ajuda de alguma gente, ir até mais à parte central. Não necessariamente centro, mas à parte central de La Paz, onde já se estava bem e nunca se passou nada, e adorei a Bolívia. E assim chegámos à Bolívia e pá, foram 3 semanas, se não me engano. Não voltaste a ser importunado pela polícia, nem... Não. E acabei por trabalhar. Trabalhei bué na Bolívia, consegui arranjar uma espécie de deal com uma agência de viagem, onde fui filmar a Ruta de la Muerte e fiz esse passeio de bicicleta que foi brutal, onde filmei ao mesmo tempo que fazia a atividade. A Goxa e o espanhol fartaram-se de curtir. Então tinhas o teu portfólio, Sim. já aqui ias construindo e contactas agências de turismo lá, ou coisas assim. Sim. E eles pagam-te e tu vais fazer a viagem e depois ofereces fotografias para eles terem no site deles ou coisas assim. Sim. E como é que é a Ruta de la Muerte? Epá, a Ruta de la Morte, pronto, a maneira como eu abordei as situações foi muito de andar pelo centro e a zona turística e abordar as pessoas diretamente, ou ir ao Google e procurar agências de viagens. Olha, vou ver esta e aquela. Isto era o que eu fazia, não fazia mais que isto. E mostrando o meu portfólio das coisas que tinha feito. E eles tinham várias atividades, e uma das mais interessantes e mais perto de La Paz naquele momento, que ainda assim ficava a 2 horas, era fazer essa Ruta de la Morte, que era uma das estradas mais conhecidas no mundo para o pessoal, principalmente que gosta de fazer ciclismo, BTT, porque é brutal. Acho que atualmente, e pelo que eles me disseram, está fechada ao trânsito normal. Acho que só os locais é que se podem deslocar lá, as pessoas ainda podem andar de carro, mas acho que é só já os habitantes locais. O turismo e tudo o resto, todas as pessoas não podem andar por lá, mas há muito este turismo de É bicicleta. uma estrada que é assim escavada na encosta da montanha? É? Exatamente, é isso mesmo. Mas havia muita gente que morria e havia muitos acidentes anualmente, muitos, dezenas, centenas, do que estive a ler na internet. Acho que chegava às centenas, ultrapassavam uma centena por ano, e até que eles chegaram a um ponto em que se calhar o melhor é tipo fecharmos esta estrada ao público, porque a malta está sempre a morrer. E aquilo literalmente, eu não sei como é que passavam autocarros lá, eu não sei como é que passavam caminhões, mas passavam, porque aquilo mal cabia um carro. E eu não sei, havia zonas, mas muito poucas, onde o pessoal conseguia parar e meter-se numa das partes e passar outro, mas aquilo era... Então como é que a fizeste? Eu fila de bicicleta. Bicicleta de BTT. Aquilo durou cerca de 2 horas e tu começas a 4.000 e tal metros cheio de frio. Bicicletas altamente, com sistemas de travões e tudo, o material das bicicletas são caras e são boas, mas a malta também paga bem. Eu não paguei, né? Fiz o trabalho, mas a malta paga bem para fazer aquilo, porque ele tem todas as condições. Tens mecânicos a irem diretamente contigo quando uma bicicleta se avaria, eles em menos de 5 minutos arranjam-te a bicicleta, como acabou por acontecer com várias pessoas, onde os travões acabaram por falhar, porque tu estás sempre a utilizar o uso constante dos travões, é demasiado. E muitas vezes os travões acabam por vacilar e a malta troca-te de travões assim muito rápido.
Tipo, boxes, não é? Tipo MacGyver, assim, estou cheio de boxes, cheio de ferramentas e trago aquilo muito, muito rápido. Mas as vistas que tornam aquilo especial, epá, é brutal. Tens falésias ou assim, coisas de 500 metros, do que eu me recordo que eles dizem, onde as vistas são brutais, montanhas. Acho que ainda chegas a ver zonas de pequenos rios e toda a envolvência. Vale a pena, acho que vale a pena, eu aconselho qualquer pessoa a fazer isso, porque as paisagens principalmente são brutais e poderes fazer isso de bicicleta durante 2 horas a descer, sem parar, acho que é uma coisa fixe para estar na bucket list, estás a ver? Porque são 2 horas sem parar a descer, nunca sobes, é sempre a descer, dos 4.000 aos 1.000 e tal metros. A minha viagem da África foram 15.000 km a pedalar, e o máximo que eu desci seguido, lembro que foi no Congo, foi para aí 8 minutos. E foram 2 horas sem parar, e a começar com frio, muito frio, e a acabar a 1.000 e tal, já naquilo que eles chamam a selva alta, né? A high jungle, porque está a alguma altitude, mas ainda é selva, ainda tem condições de selva, e é quente. E acabámos com frio, acabámos muito quente, mas a começar com muito frio, e aquela atividade, aquela viagem, aquele pacote que eles vendem, acabam tipo começámos muito cedo e acabámos com um almoço tipo às 3 da tarde, e com uma piscina, tinha para lá uma piscina naquele restaurante, e foi bué da fixe, man. Eu poder usufruir disso sem pagar. Eu eventualmente não faria isso se tivesse que pagar, não sei, mas foi fixe poder fazer isso. E depois disso, os gajos gostaram bué. Eu posso adiantar uma informação, foi das poucas pessoas que me deram feedback. O gajo, passado uns tempos, já eu estava aí na Colômbia ou no Panamá, o gajo ligou-me e falámos por WhatsApp a agradecer-me bué, porque o gajo tinha uma agência de viagem numa cave, em La Paz. E eles, marketing é um bocadinho mais fraco do que o Ocidente. Ocidente, tipo Europa, eu estou a falar da parte ocidental, Europa e Estados Unidos. A nível de marketing e publicidade, eles têm um bocadinho mais aquém. Mesmo parte da qualidade de vídeos, etc. A nível destas agências. E os gajos era fraca a imagem deles. E então o gajo agradeceu bué, e ligou-me a agradecer bué, e ele controlava as vendas através do Excel, que eu tive uma outra reunião antes de ir para a viagem, e o gajo agradeceu-me bué por ter aumentado em 600% as vendas. Porquê? Porque o facto de estar numa cave dava-lhe pouca visibilidade. Eu disse, man, compra uma televisão daquelas baratas, o que conseguires, mete aqui no cimo da rua e mete o vídeo que vamos fazer e fotografias a passar. Para o pessoal saber, porque eu, se não fosse ao Google, eu não sabia que tu tinhas aqui imagens de viagem, isto está super mal localizado e tu estás a perder aqui muitos clientes. E o gajo, tipo, a ligar, epá, man, tu é visionário, man. Não é visionário, isto é básico. E é fixe também teres esse retorno, claro. E a cena fixe dos teus trabalhos, tipo, terem algum impacto na economia local, whatever. E isso é bem fixe. Mas depois disso, como estava a dizer, fomos fazer todo o centro e sul do país numa viagem super intensa de 3 dias, se não me engano, 3 ou 4 dias, foi uma coisa assim, 3 ou 4 dias, nunca me recordo bem dos dias, em que iniciámos a nossa viagem diretamente do Salar de Uyuni, que eu apanhei o autocarro para o Uyuni, assim é que se diz, e o Salar do Uyuni, sabes, aquele espelho gigante. Iniciámos dali, vimos ainda no mesmo dia o Salar, e depois começámos a fazer logo a nossa viagem de Jeep, sempre de Jeep, tudo pago, etc. Passámos por montes de desertos, geysers, lagoas verdes, vermelhas, flamingos, animais que não me recordo o nome, montes de lamas, montes de coisas brutais, com bué de condições. Dormimos, tive uma cena brutal já no sul da Bolívia. Nunca tinha presenciado uma cena daquelas, nunca tinha estado numa zona tão desértica, como tive ali, em que tudo se via à volta, o céu, tu consegues ver céu estrelado, sim, mas aquilo era demasiado, estás a ver o horizonte, é o horizonte que se diz, não é? Sim. Era demasiado, perder a vista, era demasiado mesmo, era demasiado horizonte, e estávamos numa zona, naquele deserto, recordo-me bem disto, estávamos numa zona onde tipicamente as tempestades nunca iam, mas era possível serem vistas onde tu estavas. Ou seja, eu estou a ser um bocado confuso. Então, eu estava basicamente em Hot Springs, onde estive a noite toda, durante 2, 3 horas, fazia parte do pacote. Tu vais para umas águas nesta zona, no sul
da Bolívia, já muito perto do Chile. Estás numa zona onde podes usufruir das hot springs, onde tu vais dormir, onde estás cerca de 2 horas, e completamente desértico. Podes ver todas as tempestades e relâmpagos que se passam à tua volta, porque tipicamente aquilo não vai para a zona onde tu estás e estás ali num cenário, pá, uma cena deslumbrante, que é, vês o céu estrelado e ao mesmo tempo, lá muito ao fundo, estás a ver tempestades, mas aquelas nuvens não te ocupam o campo visual, estás a ver, superior. Então aquilo era uma mistura de brutal, bué das estrelas, e ao mesmo tempo tempestades lá ao fundo, e a veres os relâmpagos e estás a relaxar numa cena a 39 graus. Pá, foi bué da fixe. Lindo, lindo. Foi mesmo bué da fixe. E isto tudo deu a trabalhar. Ia filmando, usufruindo, curtindo. E voltámos, e voltei-lhe a entregar o material. Passei uns dias em La Paz. Eu já à partida sabia que queria ir à Colômbia, era um dos países que queria ver, não sabia assim, mas acabei por ir, obviamente, e passei lá quase 3 meses, 2 meses e meio. E sei que, isto estava a falar de Colômbia, porque sei que a cena por exemplo, a abertura na sociedade e a cena da LGBT é forte, eu sei, na Colômbia, por exemplo, em Bogotá, em Medellín, mas não sabia que era em La Paz, pensava que era uma cena mais conservadora, tinha essa ideia, mas enganei-me e surpreendi-me um bocado em La Paz, porque, por acaso fiz uma grande amizade com 2 brasileiros, estando em La Paz, malta que tinha conhecido em Arequipa e que foi mais tarde ter connosco, no Peru, que foi mais tarde ter connosco a La Paz, um dos brasileiros, o outro não, e um deles por acaso, isto por acaso é um bocado mau, mas pronto, era gay. É por acaso? Não é por acaso, pronto. Não, é tudo. Eu também sou hétero por acaso. Sim, exatamente, eu também sou hétero por acaso. E curti bué porque entrei nesse mundo e ele apresentou-me e achei interessante. Achei que era uma mentalidade mais conservadora, mas não, surpreendi-me bué. E depois mesmo a cena techno também, que é uma cena que por acaso até curto, que havia um bocadinho de tudo. E não é essa a imagem que te passa quando estás em La Paz, porque há muito. Não é essa imagem que passa em qualquer país em desenvolvimento. Acho. Em desenvolvimento. E há muito indígenas, sabes? Já estiveste em La Paz? Não. Há muitos indígenas e a mesma maneira como eles, a indumentária, a maneira como eles se vestem é muito típica, mas depois a cena à noite transforma-se completamente em La Paz. Estás a ver? Uau, outro mundo. E gostei muito de conhecer, não só por isso, obviamente, pelas comidas, gostei muito da gastronomia da Bolívia e do Peru, adorei. A que eu gostei mais foi literalmente a do Peru, mais até do que o México, bué da malta fala. Curti bué o Peru pela diversidade e porque adoro ceviche, não sei se... Ceviche e curti experimentar. A comida do Peru ficou lá em cima. E adorei, fiquei algum tempo ainda em La Paz e depois acabei por voltar. E para finalizar aqui um bocadinho a aventura da Bolívia, não paguei e consegui sair do país sem pagar. E como é que isto aconteceu? Desta vez não fui parado, porque normalmente na vinda de La Paz para Desaguadero, para saíres para voltar para o Peru, nesta viagem normalmente eles não te param, e não me pararam, ou seja, não pararam o coletivo. E quando chego a Desaguadero, antes de passar aquela barreira com a esquadra policial e os militares e os polícias pela rua, aquilo era uma mistura, paguei a um gajo do tuk-tuk o dobro do que ele estava a cobrar. Olha, isto é assim, eu vou-te pagar e tu vais-me levar aqui pelo um caminho mais esquisito, pelo meio do campo, e tu levas-me até aos barcos para atravessar. E ele, bora. E mesmo assim não resultou a parte de não passar por polícia, que nós passámos por militares, mas a gocha como que escondeu-se um bocado, estás a ver? Nós passámos, aquilo correu bem e fomos até aos barcos, conseguimos passar para o outro lado. Tudo correu bem, depois voltámos a Desaguadero, Lima, e fomos para cima e continuamos a fazer a nossa viagem. E daria para muito mais tempo. Chegamos ao nosso fim. Talvez daqui a uns meses volte a gravar aqui com o João, porque isto aqui foram 2 meses. Literalmente. De uma viagem de 1 ano e tal. Portanto, João, muito obrigado. Muito obrigado. Se quiserem seguir aqui as aventuras do João, podem fazê-lo em Bentolândia. No Instagram. O João também é fotógrafo. Também tenho uma conta com a minha namorada de viagens, mas eu não sou muito, não faço muitos updates, devia meter mais fotografias. Not exactly as planned. Para quem está a ver, pode seguir aqui o que aparece em Oráculo. Para quem está apenas a ouvir, não exatamente como planeado. Se quiserem seguir as minhas próprias aventuras, podem fazê-lo em Pedro on the Road. E, João, vemos para a próxima
e vemo-nos. Só uma pequena nota, a partir de... Este episódio vai sair ainda daqui a algum tempo, mas se quiserem saber quando é que são os próximos episódios da Metamorfose, eu agora naquela imagenzinha no YouTube, eu ponho os dias do mês nos quais eles vão sair. Tchau, tchau!